Oi você, oi, você que tá chegando aí no meu canal. Oi, eu sou a Saskia Duele e eu vim contar pra vocês hoje como eu larguei o meu trabalho de modelo e virei babá na Estônia. Tá interessado em saber? Então, vem comigo, senta que lá vem história. Que? Babá? Como assim, Saskia? Se largou seu trabalho de modelo e virou babá na Estônia? Pera aí, calma aí que eu já vou contar tudo pra vocês como que isso aconteceu. Em 2017, quando eu e meu marido nos mudamos pra Estônia, eu vim com ele de mala e cuia e sem saber exatamente o que eu iria fazer por aqui. Porque afinal de contas, a Estônia é um país do qual tem, se for contar em relação a trabalhos, oportunidades de trabalho, oportunidades de vagas de trabalho, é mais fácil você achar trabalhos na área de tecnologia, de TI, do que qualquer outro tipo de trabalho. Assim como algumas pessoas já sabem, não sei se você sabe, mas eu vou explicar para você que está chegando por aí agora no meu canal. Eu sou graduada em design de moda e trabalhei, vamos dizer, 14 anos como modelo. Eu trabalho, que ainda continuo fazendo alguns trabalhos de modelo também. E daí, quando eu cheguei aqui na Estônia, eu vi que a questão de emprego na minha área, na área de moda, seria um pouco mais complicado. No Brasil, eu trabalhava como visual merchandising e líder de vendas e também fazia trabalhos como personal stylist, além do trabalho como modelo. Aqui na Estônia eu cheguei, fui em algumas agências de modelo, fiz alguns trabalhos de modelo, porém o mercado da moda na Estônia é muito pequeno. O que me ocorreu? Falei, pronto, vou continuar o meu trabalho como freelancer, como personal stylist aqui na Estônia, por que não? Talvez eu consiga, de pouco a pouco, passo a passo, começando ali do zero novamente, fazer o meu mercado. Porém, eu vi que esse mercado não era tão amplo assim. E até mesmo precisa de tempo, né, gente? Comecei a aplicar o meu currículo de design de moda para algumas lojas, assim como a H&M, a Zara, a New Yorker, entre outras. Porém, o feedback que eu recebia dessas empresas era o seguinte: Saskia, seu currículo é muito legal, porém, a questão é que a gente precisa que você fale pelo menos o básico em estoniano. A gente não pode, de acordo com as leis, a gente não pode te contratar para trabalhar aqui na área da moda se você não fala estoniano. Também eu apliquei para algumas vagas na área de tecnologia. Porém, meu currículo não tem nada de experiência de tecnologia, então já sabia muito bem que não ia dar em nada. E esse não dá em nada, eu já não estava querendo esperar. Falei, ok, beleza, vai ser um pouco complicado isso, mas vamos lá, eu sempre dei meu jeito, não é dessa vez que alguma coisa vai me impedir. O meu objetivo era também fazer contatos. Então eu falei, bom, vamos lá. O que eu sou boa de fazer, o que eu gostaria de fazer e o que talvez eu conseguiria ali ajudar também as pessoas. Na Estônia, você consegue observar que a maioria das famílias tem 2 ou mais crianças, vamos dizer assim. E aí eu comecei a observar isso e eu pensando, gente, aqui tem um mercado para o trabalho de babá, hein? Para o trabalho de nani. Por que não? Eu que sempre gostei de criança, eu que sempre gostei de trabalhar com a questão da criatividade, com a questão de ensinamentos, já fui professora de curso de modelo e manequim. Por que não? Por que não ajudar essa família, ter os meus próprios sobrinhos em outro país e fazer din-din, né, também. Não ia estar aqui, numa planta esperando que as coisas caíssem do céu. Não, ninguém vive só de fotossíntese, né? Enfim, e foi aí que eu pensei, bom, conciliando o meu trabalho de personal stylist, maquiadora, por que não fazer o trabalho de babá também? Daí eu consigo preencher toda a minha agenda, consigo fazer todo o horário que eu tô pensando em fazer e de repente
ter contatos, porque através das mães eu vou ter contato do boca a boca ali, né? Para uma mãe indicar para outra mãe, o meu trabalho de personal stylist, o meu trabalho de consultoria de moda, o meu trabalho de maquiadora, enfim. E foi aí que, através de uma pessoa que eu já conhecia, uma mãe que eu já conhecia, que já tinha 2 filhos, sabe, estou precisando de ajuda com as minhas crianças. Será que você poderia vir algum dia ficar aqui com elas, brincar, enfim, somente olhar para ver se... somente dar uma olhada, não precisa fazer nada demais, e dar alimentação para ela que já está aqui pronta, enquanto eu preciso sair e fazer algumas coisas. Tudo bem para você? Eu falei, ok, ótimo, eu tenho tempo livre esse dia, vamos testar. Daí fiz esse dia de meu primeiro trabalho de babá, né? Não oficialmente, mas mais para ajudando uma pessoa que eu já conhecia. Uma mãe que é casada com um estoniano, porém ela é de outro país, mas mora aqui há bastante tempo na Estônia. As crianças gostaram de mim, eu gostei do que eu estava fazendo. Eu falei, quer saber? Não é que isso pode ser uma coisa que pode se tornar, não uma rotina, mas pode se tornar também parte do meu trabalho. Afinal de contas, eu não vou ficar parada. E vamos lá, corri atrás para ver o que eu conseguiria fazer mais e consegui preencher ali o meu calendário dos meus sobrinhos, novos sobrinhos, enfim, o meu calendário do trabalho de babá. Bom, e através dessa primeira mãe que eu fiz o trabalho para ela já me indicou para outra, e daí eu fui fazendo alguns dias de trabalho com babá. Eu vi a necessidade de ter algo mais regular, e eu sabia que esses horários mais regulares, essa agenda mais regular, eu sabia que tinha oportunidade disso acontecer, e não somente um trabalho que eu iria fazer somente de 3 horas por dia ou 2 horas por dia. Pensando nisso, fui na internet, comecei a pesquisar sites de babá estoniano, e daí que eu me deparei com o site Pere24. Pere24? É isso, Pere24. Depois eu vou deixar para vocês aí o link do site, para quem quiser também tentar esse trabalho aí com babá. Eu recomendo entrar nesse site. Esse site tem várias ofertas de trabalho, como nanny, babysitter. A maioria das ofertas, a descrição está toda em estoniano. E disso eu comecei a mandar mensagem para uma mãe, para outra, e comecei a marcar algumas entrevistas e receber algumas ofertas também. Através desse site, eu trabalhei para 6 famílias diferentes. 6 famílias diferentes. Família de estoniano e família de americanos. Trabalhei com criança de idade de 8 meses até 8 anos, 8, 9 anos, e foi muito interessante todo esse trabalho. Por quê? O meu trabalho de babá aqui na Estônia não era um trabalho do qual eu tinha que lavar, passar, fazer comida, enfim. Não, era totalmente diferente. Eu tinha um acordo com essas famílias que eu trabalhava, de que eu estava ali somente para olhar a criança, para cuidar da criança e brincar com a criança. E, se necessário, dar o alimento para a criança, dar a comida que talvez já estaria pronto na geladeira, era somente pegar, esquentar e dar para a criança. A maioria das famílias estonianas e americanas, eles já tinham toda uma rotina com as crianças em relação à brincadeira, em relação ao horário de dormir, horário de passear. Então a gente tinha toda uma programação. Às vezes eu fazia um trabalho de 7 horas para determinada família, do qual a programação era: eu chegava na casa da criança, na casa da família, brincava um pouco com a criança, com os brinquedos que ela tinha ali, depois ia para o parquinho mais próximo com a criança, ou dava um passeio pelo bairro, enquanto a criança dormia no carrinho. Chegava em casa, dava a comida, eu dava mamadeira. Aqui na Estônia, o que acontece? Quando a mãe fica grávida, ela tem... Depois eu vou explicar isso pra vocês direito em outro vídeo, porque senão esse vídeo vai ficar longo demais. Ela tem um período do qual, de 1 ano e meio, se eu não me engano, algo assim, depois eu te explico direito, que ela pode ficar de licença maternidade. Então, o que acontece? Muitas crianças que eu fazia o trabalho de babá, o pai estava de licença maternidade, então muitas vezes eram 2 crianças para poder cuidar, então ficava eu e o pai como babá das crianças ali durante o tempo que a mãe estava trabalhando, ou então ao contrário. Então muitas vezes eu não estava sozinha também no trabalho, tinha o pai ou tinha a mãe para poder me ajudar quando era mais de uma criança.
Já trabalhei com um casal de gêmeos, que trabalhei com eles durante 1 ano e meio, que hoje em dia eu sinto até saudade. Quando eu penso neles, bate aquela nostalgia, como se fosse, assim, meus sobrinhos, sabe? Parte da minha família, porque eram pessoas que eu tinha o contato diariamente e do qual eu era interessada realmente no dia a dia das crianças, na evolução, nas primeiras palavras. Os pais estonianos e os pais americanos também eram muito confiantes. Então, em relação a qualquer pessoa. Então, era muito interessante, do qual, já na primeira semana, eles já davam a chave da casa, falava, olha, toma minha criança aqui, me devolve no final do dia. Era mais ou menos isso, sabe? Então, eu podia fazer toda a programação que eu quisesse com a criança, poderia sair, poderia ir ao shopping, passear com a criança. E eles me davam total liberdade em relação do que eu poderia fazer e total confiança também no meu trabalho. Bom, gente, em alguns casos de algumas famílias que eu trabalhei, eles me pediram a cópia do meu ID para eles fazerem digamos, uma ficha de uma verificação se eu tinha descendentes criminais. Somente os estonianos que não me pediram isso. Uma outra curiosidade também que vocês devem ter, a língua do qual eu me comunicava com as crianças. As crianças estonianas, as mais novinhas, eu já sabia algumas palavras em estoniano, então algumas estavam ainda aprendendo a falar. E as crianças americanas era somente no inglês mesmo. Algumas famílias estonianas, eles pediam que eu falasse o inglês, não o estoniano, com os filhos deles, os filhos estonianos, até mesmo para eles poderem ir praticando a língua inglesa. Não havia essa exigência de que eu falasse realmente o estoniano com as crianças. Nenhuma família me solicitou algum certificado de primeiros socorros, enfim. Mas se você tiver, também é um up a mais aí pro seu currículo, pra sua experiência aí com babá. Depois de 1 ano e meio trabalhando com babá, acredito que foram 6 famílias, várias crianças, enfim, do qual eu sinto saudade hoje em dia. Finalmente eu consegui o meu primeiro emprego oficial na Estônia, mas depois isso vem pra história para outro vídeo, eu conto pra vocês. E hoje em dia eu já tô fazendo outras coisas também. Mas isso fica assunto para outro vídeo também para conversar com vocês, combinado? E é isso aí, gente. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito da Estônia, ou então alguma dúvida a respeito de como é o trabalho de babá por aqui, me escreva e se inscreva no canal também, tá? Dá o seu curtir aí, ativa o sininho, deixe seu comentário. E vai ser um prazer ajudar vocês, você que está se mudando para a Estônia, se tiver alguma dúvida em relação a tudo, né? Porque quando você muda, você tem dúvida em relação a tudo. Me manda a sua dúvida, de repente a sua dúvida pode ser a dúvida de outro coleguinha, de outra pessoa, e aí eu posso fazer um vídeo para vocês também, para poder ajudar nesse processo todo, combinado? Então é isso, gente. Beijo, reada ega, tchau, a gente se vê no próximo vídeo, combinado?